Então, pessoal, nós vamos começar aqui, nós vamos, na verdade, continuar o estudo dos fatores de demanda. Esses fatores eles são importantes para que a gente consiga calcular o quanto de energia está sendo solicitada da rede pela indústria. Tá? Então, quais são esses fatores que nós denominamos aqui de fatores de projeto? Que é o fator de demanda. 2, que é o fator de carga. 3, que é o fator de perda. 4, que é o fator de simultaneidade, e o quinto, que é o fator de utilização. Tá? A gente vai começar pelo fator de demanda. O que seria esse fator de demanda? O fator de demanda ele é um quociente entre a demanda máxima e a potência instalada. O que seria essa potência instalada? Essa potência instalada é o suporte que um determinado espaço tem para receber dispositivos que serão conectados a ele. Tá? Então, sempre a gente vai conectar, sempre a gente vai projetar um sistema com uma potência maior do que a demanda. A gente não pode projetar um sistema com a demanda, com a solicitação maior do que o suporte de carga que ele tem. Tá? Então, a potência instalada vai ser sempre maior do que a demanda máxima. Podemos também caracterizar isso da seguinte forma: a quantidade de energia que está sendo solicitada em determinado pavilhão, em determinado espaço físico, pela potência total que está instalada ali. Então, essa potência é o suporte, é o quanto aquele sistema tem de espaço para que você coloque novos dispositivos. Isso nós chamamos de potência instalada. E o fator de demanda ele é uma grandeza adimensional. Por que ele é uma grandeza adimensional? Porque não tem unidade. Tá? E essa demanda máxima a gente vai representar ela em forma de unidade pelo kVA ou pelo kilowatts, tá? Assim como a potência instalada pode ser também representada pela mesma unidade. Se você está medindo essa demanda máxima em kilowatts, você tem que fazer a medida da potência instalada também em kilowatts, tá? Tem que sempre utilizar a mesma unidade. Então, novamente, o fator de demanda ele relaciona a demanda máxima que está sendo solicitada pela rede e o intervalo de tempo pela potência total que está instalada naquele local, naquele espaço físico. Tá? Então isso é fator de demanda, utilizando esse quociente. Esse fator de demanda é sempre menor do que 1, ou bem próximo de 1. Tá? Por quê? Porque essa potência instalada ela é maior do que essa demanda da rede, até por questões de segurança. E quanto mais próximo de 1, significa que está faltando, ou seja, o espaço para você colocar novos dispositivos ele está diminuindo. Tá? Então eu preciso ter cuidado com o fator de demanda. Tá? Então vamos observar aqui um gráfico. Esse gráfico 1 eu coloquei aqui, é curva de carga de uma fábrica. Tá? Então ele está relacionando a variação de demanda da rede em kilowatts com o passar do tempo. Aqui eu tenho uma faixa de 24 horas. Se você observar entre 3 e 16 horas, eu tenho a demanda máxima que equivale a, apontando aqui com o cursor, 650 kW. Ou seja, nesse intervalo de tempo, essa indústria, fábrica, na verdade não importa muito, aqui precisa analisar o gráfico. Nesse intervalo de tempo, ela está solicitando o seu máximo, aqui, 650, ela está solicitando esse valor da rede. Tá? E o mínimo aqui, se você observar entre 8 e 22 horas, ela está solicitando entre 200 e 100 kW da rede. Então é o momento que ela está solicitando menos. Tá? Então esse gráfico aqui representado é um gráfico chamado de curva de carga. E é com esse gráfico que a gente vai calcular o fator de demanda, que é a demanda máxima dividido pela potência total que está instalada lá. Tá? Que é o exemplo que segue. Tá? Exemplo. Supondo uma carga instalada de 1000 kW em uma fábrica hipotética com curva de carga ilustrada pelo gráfico 1. Determine seu fator de demanda. Tá? Então nós vamos utilizar a expressão, que é a demanda máxima solicitada pela rede, dividido pela potência instalada. A demanda máxima, você vai observar, você vai determinar ela olhando para o gráfico, tá? Que é 650 kW. E a potência instalada 1000 kW. Então esse fator de demanda aqui, observando aqui a resolução, é 0,65. Tá? Então você tem que olhar o gráfico e tem que descobrir em qual intervalo de tempo daquele dia houve uma demanda máxima. E aí você vai dividir essa demanda máxima pela potência instalada. Tá? Quanto mais próximo de 1, tá? Essa demanda máxima, quanto mais próximo ela for de 1, significa que o sistema está bem próximo
tá, de demandar uma quantidade de energia, de solicitar uma quantidade de energia, tá, próxima ao limite, né, próximo ao que está instalado, próximo ao que esse sistema suporta. Tá? Então é isso que diz o fator de demanda. Essa tabela aqui é uma tabela que fornece os fatores de demanda para motores, tá? E aqui eu tenho as faixas aqui de fatores de demanda, tá? Então esses valores, eles são valores tabelados, tá? Você não precisa memorizar isso aqui, tá? Quando você for calcular essa demanda de uma indústria, de uma fábrica, de um projeto elétrico, você vem aqui para a tabela, consulta e vê esses respectivos valores, observando a especificação aqui dos motores, tá? Outro fator importante é o fator de carga, tá? O que seria esse fator de carga? É uma razão entre a demanda média e o intervalo de tempo e a demanda máxima registrada no mesmo intervalo. É um fator que relaciona, que nos fornece a seguinte informação. Ele fornece a informação se essa energia está sendo bem utilizada ou não, se ela está sendo utilizada de forma racional ou não, tá? Porque eu tenho uma determinada demanda máxima e eu tenho uma demanda média. Então, se eu fizer o quociente, eu vou ter um número que representa como essa demanda média ou a quantidade de vezes que ela se aproxima da demanda máxima. Então, se eu tiver um sistema em que essa demanda média se aproxime constantemente da demanda máxima, eu tenho um consumo de energia de certa forma racional, porque se eu tenho uma determinada demanda máxima, eu sempre me aproximo dela, significa que eu estou conseguindo utilizar bem essa energia. E esse fator de carga, a gente pode utilizar ele em relação aos intervalos de tempo, podemos utilizar semanal, mensal e anual, tá? Então eu tenho o fator de carga diário, que é a demanda média dividido pela demanda máxima. Novamente, eu vou pegar essa média de demanda durante o dia e dividir pela demanda máxima. Tá? Se esse valor for bem próximo de 1, significa que ela está constantemente se aproximando da demanda máxima, que é o ideal. Tá? Então esse D média aqui é a demanda média e o D max é a demanda máxima, que é o fator de carga diário, levando em consideração o intervalo de tempo de 24 horas. E eu tenho o fator de carga mensal, obviamente, levando em consideração o intervalo de tempo de um mês. Tá? Então esse fator de carga mensal é dado pelo consumo, tá, em kWh durante o mês, tá, dividido por 730 vezes a demanda máxima. É o fator de carga mensal. Tá? Então qual a importância do fator de carga? Ele é importante para que a gente consiga identificar se a energia está sendo bem utilizada ou não. Tá? Então esse é o fator de carga. Um exemplo aqui, supondo uma fábrica hipotética com consumo mensal de 200 kWh e com demanda média de 350. Então já tem a demanda média aqui, que é dada por 350. Com curva de carga descrita pelo gráfico 1. Calcule. Letra A, fator de carga diário. Letra B, fator de carga mensal. Tá? Então, como a gente vai resolver essa questão? Fator de carga diário, é a expressão que já foi dada anteriormente, que é a demanda média pela demanda máxima. A questão dá que a demanda média é 350, dividido pela demanda máxima que foi atingida lá em determinado horário. Então, quando você faz esse quociente, eu tenho 0,53. Então, esse aqui é o fator de carga diário. Agora, se eu levar em consideração o fator de carga mensal, eu vou ter que utilizar essa outra expressão aqui, que já foi dada no slide anterior, onde esse consumo é de 200 mil kW, tá? Hora durante o mês. E aí eu vou multiplicar 730 vezes a demanda máxima, que já foi dada, que é 650, que é o pico do gráfico, é o ponto de onde está sendo solicitado uma quantidade maior de energia. Fazendo essa multiplicação, esse quociente, eu vou ter 0,42, tá? Que é o fator de carga mensal. Tá? Esse aqui são os dois fatores de carga, diário e mensal. Um outro fator importante na elaboração de projetos é o fator de perda. O fator de perda, como o nome já diz, ele relaciona essa perda de potência tanto na demanda máxima, tá, como na demanda média. Ele vai determinar o quanto de potência está sendo perdida ali. Então esse fator de perda é dado por essa expressão aqui, ó, onde esse FC ele é o fator de carga. E aí você pode determinar se você vai fazer diário ou mensal. Tá?
E aí você vai utilizar essa expressão para determinar o fator de perda. O fator de simultaneidade é outro fator importante, que ele relaciona quantos dispositivos estão ligados e solicitando energia da rede. Por isso que a gente chama de fator de simultaneidade, tá bom? Quantos dispositivos estão ao mesmo tempo ali solicitando energia da rede em operação, fazendo uma determinada função. E a gente chama de fator de simultaneidade, tá? São valores tabelados também. Eu coloquei a definição aqui no slide. Fator que relaciona a demanda máxima do grupo de aparelhos pela soma das demandas individuais dos aparelhos do mesmo grupo no mesmo intervalo de tempo. Tá aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo de operação. Tá? E esse fator de simultaneidade tem sempre o valor menor que a unidade, tá? Porque em determinados sistemas você não vai estar com todos aqueles dispositivos operando ao mesmo tempo. Então é óbvio que esse valor aqui ele não vai dar maior do que 1, vai ser sempre menor do que 1. Tá? Chamamos de fator de simultaneidade, são valores tabelados, como a gente vê aqui nessa tabela 2, fator de simultaneidade. Como é que a gente vai ler essa tabela aqui? Eu vou pegar aqui motores com essa especificação aqui, de 20 a 40 CV. Então, se eu tiver motores com essa especificação, se eu tiver 15 motores dessa especificação trabalhando simultaneamente, qual vai ser o fator de simultaneidade? Vocês vão aqui na tabela, olhar aqui, ó, 15 trabalhando simultaneamente. Então, o fator de simultaneidade vai ser 0,60. Se eu pegar aqui retificadores, aí eu vou colocar 15 retificadores ao mesmo tempo. Aí você vem aqui para a tabela e olha, fator de simultaneidade 0,70. Tá? Então, essa tabela aqui é importante também nesse dimensionamento do circuito, tá? Do projeto elétrico. É importante também que vocês venham aqui, olhem e saibam interpretar. Tá? Esse 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 são a quantidade de aparelhos. Tá? E os valores abaixo aqui, ó, essas colunas são os fatores de simultaneidade. Outro fator importante é o fator de utilização. Por que esse fator é importante? Porque quando você multiplica esse fator pela potência nominal do dispositivo, você tem a potência, ou seja, a quantidade de energia que aquele dispositivo está puxando da rede por segundo. Ou seja, uma outra definição é a quantidade de energia que ele está de fato empregando na sua função. Então o fator de utilização também é um valor tabelado. E ele serve para quê? Para você descobrir a quantidade de energia que aquele dispositivo de fato está puxando da rede. A quantidade de energia que ele está realmente utilizando. Tá? Então a gente utiliza o fator de utilização. E ele é um valor também tabelado. Tá? Conforme essa tabela aqui. Ó. E aí nós temos os dispositivos e as suas respectivas especificações. Aqui, por exemplo, motores. Aí eu tenho motor de 20 a 40 CV. Aí qual é o seu fator de utilização? Está aqui 0,85. Então a gente faz a leitura dessa tabela assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, fornos de indução. Fator de utilização dele, 1. Então é assim que a gente faz a leitura aqui dessa tabela. Tá? E trabalhando ainda nesse cálculo de demanda, a gente precisa saber alguns passos. Tá? Se você vai calcular a demanda, o quanto está sendo solicitado da rede por uma indústria, então você tem que seguir alguns passos. Tá? Qual é o primeiro passo? Determinar as demandas dos aparelhos individuais, ou seja, você vai pegar todos os aparelhos que estão conectados no sistema e calcular a demanda dele da rede. Tá? É o primeiro passo. Todos os aparelhos, todos, desde interruptores aos aparelhos que estão conectados ao sistema. Passo 2. Determinar a demanda do quadro de distribuição parcial e geral. Tá? Então a gente vai calcular a demanda do QGF, que é o quadro geral de força, do CCM, que é o centro de controle de motores, e do QDL, que é o quadro de distribuição de luz. Se eu tiver 5 CCMs, eu tenho que calcular a demanda dos 5. Tá? De todos, aí você faz o somatório e você tem a demanda total daquela indústria, daquela fábrica, que aquele projeto necessita. E aí com essa demanda você também consegue determinar o tipo de transformador que você vai utilizar lá e a sua respectiva potência. Então é fundamental que a gente saiba fazer esse tipo de dimensionamento. Tá? Então
vendo aqui no cálculo das demandas, eu separei aqui exemplos importantes, no caso do motor, tá? A potência do eixo do motor, que é essa representada por essa variável aqui, P, ela é dada pelo fator de utilização, que é esse FU, vezes a potência nominal. Então, vocês vão pegar os motores que estão lá na indústria, vão pegar a especificação de potência deles, vão olhar a tabela e vão olhar o seu respectivo fator de utilização. E aí vocês vão multiplicar pela potência nominal. E aí vocês vão ter a potência do eixo do motor. Essa potência dada em CV, tá? Potência nominal em CV, tá? E a potência do eixo do motor em CV, tá? E depois de fazer isso, a gente calcula a demanda solicitada pelo motor. Tá? Essa demanda é dada pela potência, que é a expressão aqui, ó, potência do eixo do motor vezes 0,736 dividido por N vezes FP. Se N é o rendimento do motor e o FP é o fator de potência. Tá? Então esses valores aqui, quando você pegar a especificação de um motor, pegar a especificação da sua potência, você vai consultar uma tabela, tá? Tem uma tabela, e nessa tabela você vai observar o seu rendimento, o seu fator de potência, tá? Então é só saber, tá, onde está essa especificação do motor e aí consultar a tabela. E você vai ter todas essas informações e observar as unidades, tá? Que essa demanda aqui é dada em kVA. Tá? NDP, essa variável, a potência do eixo do motor, N é o rendimento, tá? Valor tabelado, que vai depender da especificação de potência do motor. E FP é o fator de potência que a gente já trabalhou nas aulas passadas, que ele é o que? Ele é o cosseno do ângulo, tá, de defasagem entre a tensão e a corrente, que nós denominamos de fator de potência. Tá? E nós temos também a demanda da iluminação. Então a gente já calculou a demanda do motor, tá? E agora a gente precisa da demanda da iluminação. Então, para fazer esse dimensionamento, a gente tem que ter a demanda dos dispositivos que estão juntos, acoplados no sistema, demanda dos motores e demanda da iluminação, e somar tudo. Tá? Então essa demanda da iluminação é dada por essa expressão aqui, tá? Onde esse NF é a quantidade de lâmpadas. Esse símbolo aqui que está junto do NF é somatório, tá? Somatório, esse símbolo aqui, da quantidade de lâmpadas que está lá. Esse DIL, ele representa a demanda da iluminação. E essas outras variáveis aqui que também são tabeladas, tá? Que é o PR, que é perda nos reatores, o FP, que é o fator de potência nos reatores, tá? Dependendo do tipo de lâmpada, se é fluorescente ou incandescente, tem valores tabelados que a gente vai colocar aqui, não precisa memorizar, tá? O PL é a potência nominal das lâmpadas. Então essa expressão aqui também é utilizada para calcular a demanda da iluminação, tá? Então eu tenho um exemplo aqui de uma indústria, tá? Que nós vamos resolver esse exemplo aqui na próxima aula. E nós vamos utilizar todos esses conceitos que nós trabalhamos aqui nessa aula de demanda de motor, potência do eixo do motor. Nós vamos calcular a demanda aqui do CCM1, CCM2, do QDL, do QGF, somar tudo e descobrir qual tipo de transformador nós vamos utilizar, tá bom? Tá? Porque com essas informações nós vamos conseguir descobrir qual é a demanda dessa indústria aqui, desse projeto elétrico, tá? Então no próximo vídeo a gente responde essa questão.